Saudações, amigos! Estamos aí de volta com o nosso programa Contato OVNI Ufologia. Agora a gente vai apresentar constantemente o nosso Contato OVNI News, né, aqui no programa. E hoje o programa vai ser mais dedicado à polêmica entrevista que o ufólogo Ubirajara Rodrigues, um dos principais ufólogos que trabalhou em loco lá no caso Varginha, em 1996, autor do livro O Caso Varginha, né, do qual eu inclusive li no começo, ele publicou no começo dos anos 2000, e que ao longo do tempo teve aí uma mudança de postura drástica, que levou toda a comunidade ufológica a não entender exatamente como um pesquisador que, inclusive, fez tantas colocações, mas na própria entrevista ele menciona que realmente ele teve essa mudança de postura e que ele está se sentindo muito feliz, né, com essa mudança nos dias de hoje. Eu preparei um pequeno artigo onde eu me posicionei a respeito, porque eu assisti toda a entrevista do começo ao fim, tá? E eu me posicionei, né? Coloquei lá minhas observações, o que eu penso a respeito de tudo que ele colocou, de tudo que ele falou lá na entrevista. A entrevista essa muito bem feita, né, pelos nossos amigos Marco Aurélio Leal e o João Marcelo. Parabéns aos amigos aí por terem conduzido de forma tão lúcida e tão perfeita a entrevista. Bom, antes de eu ler o artigo para vocês no Contato OVNI News, eu queria pedir para você que não conhece ainda o nosso canal, que por favor se inscreva, um fortalecimento no canal. Muito obrigado. Bom, queria dizer a vocês, muito obrigado por terem se inscrito, aqueles que ainda não eram inscritos. Queria dizer a vocês que nós estamos para fundar o nosso clube de membros no YouTube, tá? Onde eu vou estar passando lá mais as nossas incursões, né? As nossas pesquisas de campo. O canal, o programa vai estar mais dedicado aos informativos. Vocês vão passar a ter aí muita informação, né? Tanto informação não muito passada, mas informações que foram principalmente, tivemos aí informações muito interessantes nos meses de novembro e dezembro, principalmente publicadas no site do nosso parceiro OVNI Hoje. Teremos também do site do CIF, do nosso querido Andrade e da Fernanda. Teremos então aí artigos informativos sobre ufologia, e eu estou tentando, ainda não é certo, mas eu vou tentar mandar uns 2 programas por semana, tá? Nessa semana, obviamente, que é o primeiro, então a gente está começando a colocar as coisas no eixo, mas provavelmente serão 2 programas por semana com esses boletins informativos no Contato OVNI News, tá? Queria informar vocês que nós estamos aí com uma agenda bacana aí para pesquisa de campo. Eu vou sair a campo para dar continuidade a pesquisas que ficaram pelo meio, que eu ainda não publiquei, principalmente em Petrópolis, no Sana, Magé. Teremos aí também muita coisa interessante.
Sul de Minas, obviamente, que nós faremos o nosso evento lá em Airuoca no mês de julho, mas é óbvio que eu vou estar divulgando aí mais para frente, né? Vai ser só no mês de julho, mas a gente já vai começar a divulgar daqui a algumas semanas, tá? Vamos fazer uma divulgação prévia aí para dar tempo de todo mundo se organizar, e aí os ingressos serão divididos por lotes, né? Quanto mais antecipado, melhor. Vocês vão ficar sabendo de tudo aí no decorrer dos dias, tá? E teremos então eventos, teremos pesquisa de campo, mini documentários, muita coisa interessante, tanto aqui no programa Contato OVNI com Contato OVNI News, como também no nosso clube de membros lá, onde nós passaremos os vídeos das nossas atividades em pesquisa de campo, tá? No mais, vamos então para o artigo, né, que a gente é o tema hoje do nosso programa aqui. Eu vou estar lendo esse artigo para vocês no Contato OVNI News. Vamos lá. O que dizer sobre a entrevista com o ufólogo Ubirajara Rodrigues? Antes de falar exatamente sobre a entrevista em si, gostaria de dizer que não estive em Varginha na época dos acontecimentos que culminaram neste caso ufológico, conhecido internacionalmente como o caso do ET de Varginha, mas o pesquisei muito, sobretudo para escrever a trilogia Contato OVNI, a qual abrange o antes, o durante e o depois do dito caso. Trata-se de uma obra de ficção, baseada em fatos e com notas de acontecimentos reais do caso. Inclusive, obtive muito material de pesquisa com a ajuda do amigo João Marcelo, o entrevistador da matéria do título deste artigo. Também acompanho os resultados das pesquisas que são conduzidas por ele e pelo amigo e também entrevistador desta matéria, Marco Aurélio Leal. Assim, posso dizer que conheço bastante a respeito do caso, até porque no começo dos anos 2000 fui um dos leitores do livro O Caso Varginha, de autoria do próprio entrevistado dessa matéria, Ubirajara Rodrigues. Ao assistir toda a entrevista, muito bem conduzida pela dupla João Marcelo e Marco Aurélio, percebi de cara por onde o Ubirajara iria direcionar suas palavras, pois os entrevistadores perguntaram sobre os casos anteriores pelos quais o Ubirajara trabalhou, para depois adentrar sobre o caso em Varginha. Nesse início, já podemos perceber uma conduta sóbria, imponente e convicta, moldada por palavras firmes, persuasivas e de ótimo português, como já seria esperado de um advogado muito experiente. Ele mesmo destacou e confirmou o que outros ufólogos disseram sobre sua mudança de postura. Sim, ele afirmou que mudou sua postura não somente sobre Varginha, mas sobre toda a sua história dentro da ufologia. Não que tenha se arrependido, mas muito do que tenha expressado antes, hoje não mais o faria, pois sua posição atual é rigorosamente pautada em provas. Sua postura já estava diferente há anos, apenas ele não estava presente no cenário ufológico, assim não tivemos acesso e nem como acompanhar esse processo durante tanto tempo. Percebi que o Ubirajara atual está vestido com uma armadura composta por um campo de força que o mantém totalmente preservado de qualquer tipo de sugestão que dependa de um mínimo de possibilidades. Ou seja, o fascínio que a ufologia o alcançou em outrora, hoje deu lugar a algo mais denso, mais material, mais cabal. Não há mais espaço para a incerteza, o impreciso, as probabilidades. A filosofia científica o abraçou e seu fascínio, ao meu ver, hoje está totalmente focado no ceticismo.
Isso é bom ou ruim? Os dois, dependendo do peso que é dado. Mas é bom ou ruim para quem? Bem, para ele, certamente é bom. Aliás, está certo. Temos que ser humildes com nós mesmos e mudarmos nosso jeito de ser desde que seja bom para nós. Mas é bom para a ufologia? Eu diria que num certo ponto sim, o ceticismo faz parte do trabalho na ufologia. Tanto nós, os ufólogos, quanto os entusiastas da ufologia, não podemos conceber que tudo que brilha no céu seja um OVNI. Há todo um processo de análise para descartarmos tudo que possa vir a ser antes de concluirmos ser um OVNI. E mesmo assim, OVNI não se trata de uma nave extraterrestre. OVNI é a sigla de Objeto Voador Não Identificado, ainda que faça movimentos inadequados ou até mesmo impossíveis para a nossa física, não podemos afirmar nada, pois se trata de algo desconhecido. O ceticismo, nesse caso, é positivo e essencial para o trabalho, mas o que transforma e diferencia um cético de um ufólogo, trabalhando dentro da linha científica, é exatamente a falta do equilíbrio em seus critérios. Quando o Ubirajara diz que não há evidências no caso Varginha, eu discordo veementemente. Evidência. A palavra evidência deriva do latim evidentiae, que significa hipótese, visibilidade, transparência, caráter do que é evidente, manifesto, o que demonstra a existência de alguma coisa, indício. Bem, para quem pesquisou o caso de Varginha, podemos até dizer que não há uma prova cabal, apesar de ela existir e apenas não ter vindo à tona, dizem alguns pesquisadores do caso. Mas dizer que não há evidências? Em outro ponto da entrevista, posso dizer que concordo muito com o Ubirajara no que tange ao que chamamos de ufolatria, ou seja, de uma grande corrente de pesquisadores e entusiastas que estão transformando a ufologia em religião. Isso é muito ruim para a ufologia, até porque a ufologia nasceu para ser uma organização de estudos sobre o fenômeno OVNI, pautada rigorosamente em ciência. Isso de ufologia espiritualista ou ufologia mística não existe. Existe o espiritualismo ou o misticismo que toca no assunto de naves e seres extraterrestres. Isso sim. Aliás, existe até antes do termo ufologia existir. É por isso que eu costumo dizer que em ufologia não cabe crença. Não trabalhamos com o verbo acreditar. Trabalhamos com possibilidades, com percentuais de probabilidades. E até que exista a prova cabal, jamais podemos afirmar algo ou bater o martelo. Sem a prova cabal, trabalhamos com as margens e é aí que precisamos ter o controle e o equilíbrio. Penso que faltou exatamente isso ao Ubirajara, quando ele manifestou sua mudança de postura, pois uma coisa é você trabalhar na linha cética para investigar um caso, mas se mantendo neutro. Outra coisa é você trabalhar torcendo para um lado ou para o outro. O entrevistado demonstra que seu fascínio pelo ceticismo o faz torcer para o lado em que nada aconteceu. Esse é o X da questão. Suas afirmações demonstram isso. Um ufólogo precisa trabalhar respeitando a área que ele atua. Precisa mostrar de forma totalmente transparente e equilibrada tudo aquilo que ele colhe e resulta em evidência. Nós, ufólogos, como não trabalhamos com crenças, é fundamental mostrarmos os percentuais de probabilidade, fazendo assim nosso público tomar conhecimento do que realmente está acontecendo. Quando um cético trabalha com o intuito de descredibilizar
algum caso, ele ignora as evidências e dá ênfase aos argumentos contra. Quando um ufólogo trabalha em um caso, ele precisa sim mostrar todos os argumentos contra, mas ele tem que apresentar as evidências e as probabilidades do seu objeto de estudo. E isso é respeitar a ufologia e principalmente o público que o acompanha. Pois é, meus amigos. Eu acho que não tem mais tantos comentários que eu possa trazer aqui, porque os comentários mesmo foram todos lá no artigo, né? Porque geralmente quando eu for trazer aí outros artigos, principalmente que a gente vai trazer aí do OVNI Hoje, ou de outros sites parceiros, eu vou estar depois dos artigos do Contato OVNI News, vou estar fazendo algum comentário ou outro aqui para encerrar o vídeo. Nesse especificamente, acho que tudo que eu queria dizer já foi dito no artigo em si. Eu agradeço muito a vocês, é um enorme prazer estar de volta aqui nesse formato novo do nosso programa Contato OVNI e Ufologia, agora com Contato OVNI News. Espero que vocês gostem, né? Serão informações muito preciosas, importantes dentro da ufologia, para vocês ficarem sempre antenados aí com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né, em relação à ufologia. Acho isso muito importante. Então, muito obrigado. Não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscrever no canal, para garantir aquela força. Entrem para o nosso clube de membros. Logo, logo eu vou disponibilizar aí a forma de você estar entrando, tá? E mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, até o próximo programa.